observar agora um exemplo em que é feito um financiamento tanto pelo Price quanto pelo saque. Vejamos, um imóvel de 200 mil será financiado. A entrada é de 70 mil e o restante vai ser parcelado em 36 meses a uma taxa de 8% ao ano. A instituição financeira oferece duas modalidades, Price e saque, para o contratante optar. E nós temos que ver qual delas é a melhor opção. Bem, observem que o valor do imóvel, o valor total é de 200 mil, mas será dada então uma entrada de 70 mil, significa que restarão, na verdade, para serem financiados 130 mil. Além disso, observem que esses 360 meses, eles equivalem a 30 anos. Isso não é tão atípico nos casos de financiamento imobiliário, ou seja, é bastante comum financiamentos longos para o caso de imóveis. Além disso, é aplicada uma taxa de 8% ao ano. Essa taxa eu busquei numa instituição financeira aqui do Brasil, bastante comum, mas podem ainda ser aplicadas outras taxas junto a esse 8% ao ano, bem como podem haver cobranças de taxas de serviço, ou até mesmo seguros obrigatórios para imóvel financiado. E para o nosso caso aqui, nós vamos ter que observar que ela está ao ano e essas prestações serão mensais, então nós vamos ter que mexer nessa taxa, tá? Claro que vários fatores vão mudar como vai ser a cobrança desse financiamento, desde que se o imóvel é novo ou se ele é usado, enfim, tem vários outros aspectos, mas ao que tange a nossa disciplina, nós podemos calcular, sim, o valor das prestações, enfim, para a gente observar qual deles vai ser o melhor meio de financiar. Bem, o primeiro aspecto, então, para a gente começar, diz respeito a adaptar, então, a taxa. Observem, a taxa que foi dada ali era de 8% ao ano. Então, eu vou ter que transformar ela para alguma taxa ao mês. Como que eu faço isso? Eu busco lá na equivalência de taxas efetivas essa fórmula. 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado na 12. Esse IA aqui é a taxa anual, repito, e esse aqui, IM, é a taxa mensal, certo? Então, quando eu capitalizo 12 vezes a taxa mensal, eu vou obter, então, a anual. E é isso que a gente vai fazer. Então, no lugar do IA aqui, eu vou colocar o 8%. E aí, eu vou calcular o IM, que é este valorzinho aqui. Tá? Observem sempre aqui na barra de fórmulas, tá, pessoal? Ó, vejam aqui em cima que tudo onde eu clicar vai aparecer ali o que tem dentro da cédula, tá? Então, essa foi a fórmula que eu utilizei. Claro que quando ele tá fechado ali, fica só o número, ok? Aqui na cédula a gente vê só o número, mas lá na barra de fórmulas dá para ver o que tem ali dentro que me retornou esse valor. Poderia ter feito a parte na calculadora, mas já que eu estava com o Excel aberto, já aproveitei e fiz aqui, ok? Bem, feito isso, nós temos também o A. Este A que está aqui, na verdade, é o fator do valor presente, ok? Que fórmula é essa? Justamente essa aqui, lembram? Né? Isso daqui busquei lá no capítulo 5, tá? Então, eu utilizei essa fórmula aqui, que é a fórmula do fator do valor presente. Quando eu substituo os valores nela, ou seja, o I recém-encontrado, que é mensal, e o N aqui vai ser 360, porque vão ser 360 meses, 360 prestações, certo? Vou encontrar esse 139,97. Vejam que eu cliquei aqui, observem novamente lá na barra de fórmulas, olha quanta coisa tem. Depois, pausem com cuidado e observem quantos parênteses eu coloquei aqui para não haver erro, tá? Para não haver erro no cálculo da fórmula, no caso, no cálculo do nosso fator do valor presente. E por fim, então, eu calculei o valor da prestação. Lembrando que o valor da prestação é o valor principal dividido
pelo fator do valor presente, né? Lá no capítulo 5, essa fórmula aparece com o P isolado. P é igual a R vezes o fator. Mas se eu quero a prestação, basta que eu isole o R, então, indiferente. Então, o valor da prestação é o valor principal dividido pelo fator do valor presente. Isso daqui, na nossa fórmula, observem que quando eu clico aqui lá na barra de fórmulas, aparece o B2 sobre o L8. Vamos ver o que tem no B2. Gente, ó, B é a nossa coluna. E 2 quer dizer a linha, tá? Então, sempre quando aparecer aqui B2, então, sempre vai ser a coluna, depois a linha, tá? Tem o 130 mil, que é justamente o nosso principal, é o que vai ser financiado. E o que tem na L8? Vamos ver. Coluna 8, coluna L e linha 8, pois justamente é o fator, é o A, né? Porque a gente sabe que o valor da prestação é o 130 mil dividido pelo valor aqui do A, certo? Bueno, dito isso, nós temos tudo o que a gente precisa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para essa tabela que eu montei. Imaginem ela em branco. O que eu fiz aqui? No mês, não se preocupem aqui, essa barrinha lateral aqui, onde eu estou passando o mouse, isso aqui só me informa, pessoal, isso aqui só informa as linhas para o programa Excel, tá? Mas observem que o 0 aqui é o mês, o 1 aqui que eu cliquei em cima é mês, tá? Então, lá no mês 0 é quando eu contraí a dita dívida. Lá nesse mês 0, ou seja, na data 0, ok? Ou seja, o dia que eu estou contratando este empréstimo, eu devo 130 mil. Não vou amortizar nada. Os juros aqui não vai ter juros, tá, pessoal? Eu só guardei aqui o valor da taxa, tá? Para depois eu poder resgatar aqui na fórmula, tá? Então, esse aqui é o valor da taxa, a taxa de juros, não o valor de juros. E também não vou pagar prestação nenhuma, porque eu acabei de me endividar, não vou pagar nada. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou preencher todas essas cédulas aqui. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui igual L9, porque o que tem na L9? É o valor da prestação. Observem também lá na minha barra que tem esse cifrão aqui entre o L, né? Por que tem esse cifrão? Porque é dessa forma que eu vou dizer para o Excel que eu quero que ele fixe essa cédula. Então, eu quero que ele fixe sempre aquele valor, porque aqui, quando eu arrastar para baixo, eu quero que fique sempre 928. Eu não quero que ele pegue as cédulas aqui para baixo. Eu quero que ele pegue sempre essa. Então, quando eu quero fixar uma cédula no Excel, é isso que a gente faz. Coloca a letra ali, que equivale à coluna, entre cifrões, tá? Foi isso que eu fiz. Beleza. Arrastei aqui tudo, como que eu faço isso? Pego o canto da cédula, dou 2 cliques aqui no cantinho. Beleza. Eu só não vou dar 2 cliques, porque lá no final tem uma fórmula, não quero apagar, tá? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os juros. Vejam como é que eu fiz para calcular os juros aqui, pessoal. Lá na nossa fórmula, a gente sabe, lá pelo cabeçalho da tabela da price, o que acontece? Os juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, foi isso que eu fiz. Onde é que está o saldo devedor anterior aqui? Está lá na B2, correto? Esse é o saldo devedor anterior. Lembram lá? É o T menos 1, né? Se eu estou no 1 menos 1, 0. Então, é o da linha anterior. Vezes os juros, que está aqui na cédula D2, tá? Observem que os juros eu também fixei, porque ele vai ser o mesmo. O que vai ser o mesmo? A taxa de juros. Porque aqui nessa cédulinha eu guardei a taxa de juros, tá? Bem, dito isso, o que a gente vai fazer? Aqui a gente calcula a amortização. A gente sabe olhem lá no cabeçalho, a amortização vai ser o quê? Vai ser a prestação menos os juros. Então, o que eu fiz para descobrir isso? Eu vou lá, coloco o igual, né? Sempre para o Excel calcular para mim, eu coloco o igual. Eu coloco a prestação, que é o E3, menos a D3, que é os juros. E ele calcula para mim, tá? E, por fim, eu vou saber quem é o meu saldo devedor. Bom, o saldo devedor é o quê? É o valor da nossa... O saldo devedor anterior, que é o 130 mil, ou seja, o que eu devia antes, menos o que eu amortizei, certo?
O que eu amortizei? Os 92,29. Então, como que eu digo isso? Eu faço o B2 menos a C3. E aí tá calculado. Bom, como eu vou ter essa primeira linha aqui, eu vou selecionar ela e vou dar 2 cliques aqui no final dela, e aí ele baixa para mim, enfim, até o final, tá? Observem que, nesse caso, a minha planilha vai ter 360 linhas, tá? Por quê? Porque são 360 meses, ok? Um detalhe, viram que o meu saldo devedor aqui é 0? Pois justamente porque eu utilizei aqui no Excel muitas casas após a vírgula. Pode ocorrer, por questões de arredondamento, de chegar ao final do período aqui e você não ter o saldo devedor 0, tá, pessoal? Mas isso é pela questão do arredondamento. Quando você faz com todas as casas, você vai ter o saldo 0. Outro detalhe, aqui eu observei o montante. Como que eu fiz um montante? Eu somei todas as prestações. Claro, aqui eu poderia ter feito 360 vezes o 928,72. Mas nesse caso eu somei cada uma das prestações aqui, da E3, que é a primeira prestação lá, né, a primeira linha que tem a prestação, até a E362, ó, vejam aqui, que é a que tem a última prestação. Então, significa que financiar 130 mil reais, né? Se eu for lá e contrair essa dívida hoje, tá? A 8% ao ano, ok? Eu vou pagar ao final de 30 anos, na verdade, 334 mil com 338,25 centavos. Bom, coisas a avaliar: o montante e o valor da prestação. Viram que este é o nosso valor da prestação, este é o nosso valor do montante. Vamos guardar isso e vamos lá para price, perdão, para saque. Lá na saque, a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Só que agora cuidando aqui quais são as fórmulas para saque. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu peguei a taxa, tá, pessoal? Lá da planilha anterior, tá? Aqui na barra de baixo, eu alterno as planilhas dentro do mesmo arquivo, tá? O primeiro que eu tinha na Price e o segundo aqui é saque, tá? Eu copiei lá aquela fórmula para eu resgatar aqui a taxa, certo? Porque vale a mesma ideia. São os mesmos 130 mil sendo financiados em 360 meses a 8% ao ano. Só que eu não posso usar o 8%. Então, por isso, eu já trouxe ele aqui mensal, tá? Como que eu vou calcular o A, que nesse caso é a amortização? Observem, por que eu vou calcular primeiro a amortização aqui? Porque no saque é a amortização que é constante, então é ela que eu vou calcular primeiro, ok? Lembrando, a amortização, nesse caso, aqui vou corrigir a minha fórmula. A amortização é o valor principal dividido por N. Quem é o valor principal? Bom, os 130 mil. E quem é o nosso N? São os 360. Por isso, aqui ficou B2, que no caso é onde está o nosso saldo, dividido por 360, que é o número de prestações. Então, eu sei que a amortização, que vai ser constante, vai ser de 361,11. O que eu faço com isso? Eu vou lá e coloco ela aqui nessa primeira cédula que estaria em branco. Observem que no mês 0 aqui, ou seja, no dia que eu contraí a dívida, eu devo 130 mil e aqui eu coloquei a taxa de juros. Mas, na verdade, eu não vou pagar amortização, nem juros, nem prestação, porque eu acabei de me endividar. Isso vai acontecer a partir lá do primeiro mês, tá? Aqui, então, está a amortização. Bom, aí fica a critério de vocês o que vocês vão calcular primeiro, tá? Vamos imaginar que eu vá calcular os juros aqui, tá? Então, como que eu calculo os juros? Eu pego o saldo devedor anterior e multiplico pela taxa de juros. Observem novamente lá na minha barra de fórmulas que eu fixei o D. Se eu não fixar o D, ele vai puxando aqui D3, D4, D5. Eu não quero, porque a única cédula que tem a informação dos juros é essa, tá? Então, está feito aqui os juros. Depois posso ir para o saldo devedor, por exemplo. O saldo devedor vai ser o saldo devedor anterior, certo? Menos a amortização, ok? Então, onde é que está o saldo devedor anterior? Na B2 e a amortização está aqui na C3. E, por fim, posso calcular o valor da prestação. A prestação, nesse caso, ela vai ser o valor da amortização mais os juros. Então, eu vou somar essas duas cédulas aqui,
tá? O que eu faço com isso? Seleciono essa primeira linha aqui e dou 2 cliques e o Excel vai copiar para mim, ok? Observem que eu quero que ele vá até os 360 meses novamente. Observem que o meu saldo devedor é 0, tá? Como eu falei para vocês, aqui não vai ter esse problema de arredondamento, porque vocês viram o Excel, ele pega com diversas casas. Isso pode ser programado aqui em número, né, pessoal? Vocês podem vir aqui em número, né? A quantidade, quando vocês estão na parte do número, vocês podem escolher aqui quantas casas decimais vocês querem, enfim, tá? E aí, o saldo devedor ficou 0 e o montante, ou seja, somando todas as prestações, vai ser de 280.974,52. Observem que aqui eu não posso fazer a prestação vezes 360, porque a prestação ela vai diminuindo, como é o caso do saque, a gente sabe que isso acontece, tá? Bom, agora a gente vai ter que optar qual das duas modalidades é a melhor. Bom, vamos começar analisando a questão da prestação. Imaginem o seguinte, na Price vai ser sempre 928, certo? Bom, vai ser sempre 928. Pode ser que no meu orçamento, 928, porque observem, eu vou começar pagando 928 e vou terminar pagando 928. Pode ser que eu ache que os 928 cabe no meu orçamento mensal. E aí, por ele ser esse valor, eu acabe optando pelo Price por justamente esse valor estar dentro das minhas condições. Mesmo que o montante seja maior, ok? Lá deu 280 mil, aqui deu 334. Então, vamos observar isso. Bem, saque. O que acontece? Aqui o montante é bem menor, dá 280.974,52. Só que, observem, o valor inicial aqui é 1.197, ou seja, 1.200, vamos pensar assim. Então, o que acontece? Será que esse valor cabe no meu orçamento? De repente, essa diferença que eu precise para cobrir outra despesa, enfim, outra questão que eu tenha para pagar. Então, observem que talvez eu prefira o Price por começar com uma parcela já menor, que pode ser que caiba no meu orçamento. Agora, eu tenho os 1.200 para pagar desde o início. Então, o melhor seria o saque. Por quê? Porque o montante é menor. Então, o montante do Price vai sempre ser maior do que o do saque. No entanto, você pode optar mesmo assim pelo Price, porque as parcelas, elas são menores do que as do início do saque, ok? Então, é isso que vai pesar na decisão. Eu não vou dizer aqui, escolha tal e tal. Não é isso. Eu só quero que vocês reflitam sobre esses aspectos, ok? Claro, esta foi uma modalidade, tem outras modalidades de financiamento, tem outros fatores que influenciam, como eu falei, pode haver a incidência de outras taxas, mas isso daqui, com certeza, é um meio de calcular, estimar, pelo menos. Observem que essa modalidade é utilizada para financiamento de imóveis, mas também de automóveis, e é muito comum no mercado. Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento sobre elas.